O texto que destaquei para esse momento, para a nossa reflexão, é o texto de Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 5 e o versículo 10. E ali nós lemos o seguinte: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Estas são as palavras. Deus e Nínive. Entre Deus e Nínive tem uma distância. Existe uma distância e Deus quer encurtar essa distância. O que causou essa distância entre Deus e a cidade de Nínive é o pecado. Deus poderia ter agido diretamente naquela cidade. Deus pode tudo. Deus, ele pode fazer todas as coisas que lhe agradam a qualquer momento do dia ou da noite, isso não importa. Deus não depende da minha ação nem da ação de vocês para que a vontade dele seja feita. No entanto, Deus, é interessante como Deus age, que Deus chama Jonas para encurtar essa distância, para levar a essa cidade de Nínive uma mensagem. Deus convida, Deus chama a Jonas para que lá naquela cidade proclamassem a vontade do Senhor. E aqui é interessante, já no versículo 1, o versículo 1 já destaca de novo, dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Palavras de quem? Do Senhor. Que Senhor? Quem é esse Deus? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. É esse Deus vivo que nos criou do pó da terra e que não abandonou o ser humano quando esse ser humano transgrediu a sua vontade, quando por vontade dele se afastou de Deus e teve que ser expulso do paraíso por causa disso. É esse Deus que falou com Jonas. É esse Deus que fala de novo com ele, pela segunda vez. Falou com Jonas e diz: Jonas, vai lá. Eu tenho uma mensagem para levar àquela cidade. Eu quero que ela se arrependa, eu quero que ela volte para mim. A primeira vez Jonas fugiu. Jonas fugiu. E dessa vez, quando Deus falou pela segunda vez com ele, então ele viu que não tinha, de fato, ele não podia fugir daquilo que Deus tinha proposto para a vida dele, para que ele fosse um instrumento para encurtar o caminho entre Deus e Nínive. A mensagem é de Deus. Isso é interessante, a mensagem é de Deus. Mas ele dá essa mensagem preciosa nas mãos de um pecador. Um homem que diante da cidade de Nínive temeu pela crueldade daquele povo e porque o povo não acreditava em Deus. Pela segunda vez. Interessante que nós pensemos sobre isso também.
Quantas vezes nós vamos querer que Deus fale conosco até ouvirmos o seu convite? Eu quero que nós pensemos um pouco hoje na nossa vida. Quantas vezes chegou até você um convite da parte de Deus, que veio através de um pastor, que veio através de um irmão da fé, que veio através da sua palavra? Quantas vezes Deus mandou um convite para nós, para que nós também aceitássemos levar uma mensagem para aquelas pessoas que Deus quer que essa mensagem chegue ao ouvido e ao coração delas. Pensemos um pouco. Quantos convites você já recebeu para ser professor de escola dominical e continua recusando esse convite? Mesmo tendo capacidades, mesmo tendo dons, você continua resistindo a esse convite. Quantas vezes foi convidado para ser um líder do PEN, para levar uma mensagem a um enfermo, e simplesmente nós resistimos a esse convite, nós não aceitamos esse convite. Quantas vezes você foi convidado a usar os teus dons e as tuas habilidades em qualquer trabalho que Deus quer que você faça? Não é o pastor, não é a diretoria, não é a congregação, mas é Deus querendo que você leve até as pessoas a mensagem. Nós somos importantes. Assim como Jonas encurtou aquele caminho entre Deus e a cidade de Nínive, foi um instrumento de Deus. Hoje, a nossa geração, eu e vocês, somos instrumentos nas mãos de Deus. As pessoas que estão aqui trabalhando nesse culto são instrumentos, foram convidados para esse dia e aceitaram o convite. Que maravilha isso! Hoje Deus quer te convidar para que você se engaje, para que você também aceite esse convite. Não espere que Deus fale mais uma vez com você, porque talvez no momento em que Deus falar de novo contigo, você vai ser engolido também. Ou será que nós estamos esperando também sermos engolidos pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas dores, por tantas coisas que podem nos afetar, para então nós também aceitarmos o convite de Deus? Pensem sobre isso, vamos pensar com carinho. O versículo 2 destaca justamente a questão da mensagem ser de Deus. Ele diz: dispõe-te, Jonas, acorda, vai, se coloca à disposição de Deus, se coloca à disposição daquele povo. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas era para ir à cidade de Nínive, mas a mensagem que ele ia proclamar não era uma mensagem dele. Ele não poderia mudar aquela mensagem, ele não poderia subverter aquela mensagem, ele não poderia mudar qualquer coisa que ele quisesse. Vai lá e diz exatamente as minhas palavras, aquilo que eu disser, você vai dizer, porque são palavras minhas. Irmãos, a mesma mensagem que nós proclamamos não deve ser a mensagem que sai simplesmente da minha vontade. Mas aquilo que nós como cristãos proclamamos, aquilo que nós proclamamos e vivemos, é a mensagem de Deus. E é esta mensagem que Deus quer que nós proclamemos. Nós não estamos aqui no mundo para agradar as pessoas, falando somente aquilo que elas querem ouvir. Mas nós sabemos que, por natureza, o nosso coração, ele luta contra as verdades de Deus.
Isso é natural. Quando nós proclamamos a vontade de Deus, é natural que o ser humano, ele te agrida, ele vá para cima de você com palavras duras. Ele te ataca de todas as formas. Mas não vamos desanimar. Vamos nós também nos dispor, como Deus pediu para Jonas, vamos nós nos dispor a trabalhar, a levar essa mensagem a tantos corações que estão lá fora, corações que ainda não acreditam em Deus, corações que ainda não têm o perdão, não têm a salvação e não têm essa paz da alma que nós recebemos em Cristo Jesus. No versículo 4 do nosso texto, diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Quer dizer, ela vai ser destruída. 40 dias, povo, vocês têm para se arrepender dos pecados. 40 dias vocês têm ainda e que resta para vocês, porque Deus vai destruir essa cidade. E o que acontece? Olha como é. Jonas, de fato, ele esperava que com 40 dias Deus destruísse totalmente a cidade de Nínive. Porque o povo estava rebelde, o povo estava pecando, o povo não acreditava nesse Deus. Mas olha como é interessante. Esse povo, logo no primeiro dia, no versículo 5 relata que desde o primeiro dia esse povo começou a mudar a vida. Eles começaram a olhar para Deus e clamar a Deus. Desde o maior até o menor, todos eles colocaram sacos de estopa, porque era a maneira que eles tinham na época de mostrar arrependimento. Eles se vestiam com saco de estopas e jogavam cinza sobre as suas cabeças em sinal de arrependimento. Eles desde o primeiro dia, o que percorrer, Jonas ia levar 3 dias, mas no primeiro dia já começou a haver grande mudança na vida daquele povo. E então diz assim, que todos se vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. E lá no versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. O povo mudou, o povo se arrependeu, graças ao poder do Espírito Santo, graças ao poder de Deus que mudou aquele povo, que se arrependeu, que buscou a presença do Senhor. Eu penso, irmãos, que o contexto social que nós vivemos é um contexto que nós também devemos pregar arrependimento. Esse é o convite, inclusive até o texto do Evangelho que nós temos destacado para esse final de semana, o texto de Marcos, somente 2 versículos, diz assim, Marcos 1, 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha como são interessantes as mensagens. Observem isso e vamos observar isso. Desde o Salmo lá nós falamos que a vaidade, que a riqueza não domine o nosso coração. O que é isso? Na verdade é arrependimento, é humildade diante de Deus. Nós temos a mensagem de Jonas pregando arrependimento para uma cidade inteira. E nós temos o nosso Salvador Jesus pregando a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem que os pastores todos, que os cristãos todos têm para proclamar, irmãos, é a mesma mensagem. Arrependimento.
Olha o nosso contexto social. Eu sei que tem muitas famílias chorando e vão chorar, muitas outras ainda vão chorar pelos seus entes queridos que irão morrer. Mas que ao morrerem eles estejam morrendo em Cristo. Porque daí nós temos o consolo de dizer: o nosso Salvador, Ele vai nos unir na presença dEle. Mas olhem, pessoal, o nosso contexto social, se também o povo não está precisando se arrepender dos seus pecados, de voltarem-se verdadeiramente para Deus, de buscar esse Deus de fato e de verdade. Deus não quer apenas sacos, panos de sacos que a gente vista, e Deus não quer somente que jogamos cinza sobre as nossas cabeças em sinal de arrependimento, mas o que Deus quer é um coração verdadeiro, um coração sincero. Sejam sinceros com Deus. Vamos ser honestos com Deus, porque assim como Deus mudou a sorte de Nínive, eles só tinham 40 dias de prazo, mas desde o primeiro dia, eles já se arrependeram e voltaram-se para Deus. O mundo hoje, eu não tenho dúvida que está precisando voltar para Deus. Nós estamos precisando de paz. Nós estamos precisando dessa proclamação do Evangelho puro aqui neste mundo. Nós estamos precisando que pessoas parem de brigar por questões políticas, enquanto muitas outras coisas estão simplesmente o povo está sofrendo. Se deixa de fazer por questões políticas. Nós temos que parar com isso. Nós temos que olhar para esse Deus e todos juntos, não importa partido, não importa quem é o cara, não importa a cor da sua pele, quanto dinheiro ele tem, não importa o tamanho da pessoa. O que importa para Deus é um coração sincero, é arrependimento, de fato e de verdade. É isso que Deus quer. E Deus tem poder sim, assim como Ele mudou aquela situação de Nínive, Deus tem todo o poder no céu e na terra para mudar tudo o que está acontecendo em nosso mundo na atualidade. Seja lá o que for, Deus tem poder. Clamem a Ele, busquem esse Deus, creiam em suas palavras, coloquem-se à disposição de Deus. Digam também: Senhor, eu estou aqui para levar a Tua mensagem a tantos corações que choram e que ainda irão chorar pelos seus entes queridos. Busquemos a presença do nosso Deus, creiamos nele. Como igreja, e quando eu falo em igreja, vocês sabem que eu não estou falando de um templo, de uma denominação, eu estou falando dos verdadeiros cristãos do mundo, porque eles são a igreja de Deus. Que a igreja continue levando esta mensagem de arrependimento e de salvação, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.